Nós vamos entrar num outro tema importante do nosso setor de telecomunicações. Vai encerrar aí o nosso dia, né? Ainda tem o poste também. Mas, para que todos entendam, né, o raciocínio, quando foi criado aqui a programação, a gente quis dar visibilidade dos temas que telecom está envolvido. Então, o data center, a infraestrutura crítica, o cabo submarino, o sistema de satélite, o IoT, as implicações que tem de uso de dados. E agora a gente vai voltar para uma situação que tem a ver com a telefonia, voz, né, os robocalls, decisões que a Anatel tomou aí mais recentemente de cunho mais estruturante para tentar resolver um problema que é mundial, né, chamadas indevidas e spoofing. E, enfim, o tema é tão complexo que a gente vai ter 2 pessoas da Anatel para participar do painel. Eu resolvi moderar aqui, dadas as circunstâncias, né, então eu vou fazer essa parte de moderador aqui. Então eu queria chamar a Cristiana Camarati, conselheira substituta da Anatel, para participar do painel. Palmas para a Cris, por favor. Também para participar do painel, o Gustavo Santana, superintendente de controle de obrigações, por favor. A gente está envolvido na construção lá do Steer Shaking, o chamada verificada. Então, para isso, 2 associações também estão envolvidas no tema, um do lado da demanda, outro do lado da oferta. Então, vou chamar o John Anthony von Christian, presidente da ABT, que eu agradeço aí a parceria. Cadê o John? Está por aí. Palmas para o John. Pelo lado da Conex, meu parceiro de tema de usina de dessalinização, e agora também no tema do Steer Shaking. Então, o Diogo Della Torres, por favor, Diogo, faça parte aqui. É um tema complexo, envolve operadoras fixas, móveis, terminais, redes, estruturação de software. E aí, então, a gente está chamando 3 associadas que se envolveram bastante no projeto, já tem solução, e a gente vai mostrar um pouco disso aqui hoje. Então, na ordem aí, o Alexandre Lopes, da Agera, diretor de operações da Agera, por favor, o Ale, faça parte aqui do grupo. Do lado da Telcomp, alguém que colabora, que, enfim, participa e ajuda a disseminar informação para as outras empresas. A Itelco, o presidente, também Alexandre Mello, por favor, venha fazer parte aqui do painel. E, por fim, da Torá, também envolvida, Sami Uzel, por favor, vem aqui. A gente vai fazer teste, não vai fazer teste? Vamos mostrar o que está pronto do tema. A gente tinha um painel previsto um pouco maior, mexemos um pouquinho aqui no tempo, mas a ideia é que até 1h15, uns 40 e poucos minutos de painel a gente tem aí. Depois tem o almoço e a gente deixou o poste por último, tá bom? Poste de barriga cheia, enfim. Vamos lá? Primeiro, obrigado aí pelo apoio, pela confiança da Anatel de topar trazer esse tema, que é um tema complexo, delicado, aí, e confiar na Telcomp para a gente conduzir esse tema. Muito obrigado, Gustavo, Cris, o Adeilson, que gerencia esse processo operacionalmente lá na Anatel, e depois vai fazer algumas considerações aqui também. Não sei por que eu começo pela conselheira, então. Cris, para você dar um overview para a gente a respeito dessa questão toda que envolve relacionamento com o consumidor, chamadas, uso de recursos de numeração, fraudes que acontecem, como o sistema de telecom ele é nodal nessa história toda, né? A pressão vem em cima da Anatel para que resolvam as coisas, as crises que às vezes envolve até ministro, né? Uma chamada indevida, aí, um spoof, o que seja. Então, você desse um overview desse tema para a gente começar o debate aí. E obrigado mesmo pela confiança. Muito obrigada, Luiz. Queria agradecer ao convite da Telcomp para estar aqui. É um prazer estar debatendo ao longo desses 2 dias com vocês temas tão relevantes da
transformação digital. Bom dia, ainda bom dia a todos e todas. Esse painel, ele se insere nesse contexto maior da transformação digital, né? Quando a gente falou no primeiro painel do dia de hoje sobre grandes usuários, esse painel se insere também nessa perspectiva das redes de telecomunicações sendo utilizado por grandes usuários para chegar ao consumidor. E eu não sei se todos sabem, mas cerca de 500 empresas representam 80% do tráfego de ligações que nós temos no nosso país. E desses 80%, é do conhecimento comum de que há um grandíssimo número de chamadas abusivas e fraudes. Das empresas sérias, Johnny vai falar muito, né, das empresas sérias. Das empresas sérias, hoje, um número que a gente tem mais ou menos é que 5% das ligações, de fato, são convertidas em vendas. Poderia ser um número muito maior. E nós temos milhares de fraudes diárias sendo cometidas. E, dado esse contexto, é natural e esperado uma cultura do consumidor de não querer atender o telefone, porque não há respeito ao tempo do consumidor, o consumidor já não sabe quem está ligando, já não tem interesse, não quer correr o risco de cair em fraude. Queria falar aqui para vocês, trazer duas pesquisas que foram feitas recentemente nos Estados Unidos, mas que refletem também a nossa realidade nacional. Então, a primeira delas, a primeira pesquisa não, né? O primeiro dado que eu gostaria de trazer é que 68% dos adultos americanos dizem que nunca atendem uma chamada não identificada. Então, se eles não sabem quem está ligando, eles não vão atender. E 80% declaram que teriam uma propensão maior a atender o telefone se essa chamada fosse identificada. Esses dados são da TNS, que é a Transaction Network Service. E um outro dado que eu acho super relevante nesse contexto, também extraído dessas pesquisas, é que 70% dos consumidores pesquisados dizem que teriam maior propensão a fornecer dados, inclusive bancários, se as chamadas fossem identificadas. Então, esses dados eles são muito reveladores sobre o papel e a necessidade de, no Brasil, nós trabalharmos firmemente para a identificação e autenticação de chamadas, que é o que a gente tem chamado agora de origem verificada, né? O nome popular, vamos dizer assim, Luiz, do que os técnicos aqui conhecem como steer shaking. E esse é um papel fundamental, é um papel fundamental para o consumidor ter esse direito de ter sua chamada identificada. É um papel fundamental a gente trabalhar com isso, para que, uma vez identificada, as empresas que atuam no ramo de ligações, de quaisquer que seja o setor, para vender produtos ou para entrar em contato com o consumidor, possa, de fato, utilizar a ligação como um meio de comunicação, que é para o que o telefone finalmente foi criado, né? Ele tem que servir como meio de comunicação. Então, é nesse contexto que a gente tem atuado no que a gente agora está chamando de origem verificada. Sem antes dizer que há um andar da Anatel, né, um caminhar da Anatel em relação às chamadas abusivas e fraudes e spoofing. Esta é uma ferramenta em que nós temos trabalhado já há alguns anos, né, e estudado há alguns anos, para que seja utilizada para o bem, somada a outras.
Isso é bastante importante ser dito. E eu acho que esse é mais ou menos o contexto, né, do papel da origem verificada e o porquê que a gente está discutindo isso. Vários setores e atores são fundamentais e relevantes nesse contexto. Muito bem, Cris. Acho que você deu um overview aí do problema, do tamanho do problema. Eu vou no Gustavo agora, porque ele é o que é pressionado. Tomam algumas decisões. Essas decisões saem em cima de um conjunto de empresas que tem nome, sobrenome, CNPJ. Né, a gente representa parte delas, está sempre preocupado em estar compliance com essas regras, mas, ao mesmo tempo, a gente vê os outros 75% das chamadas lá, que, enfim, a gente não sabe quem é e prejudica o mercado como um todo. Então, tem um grupo de empresas que tomam alguma ação, só que não surte efeito, porque elas significam um percentual pequeno das chamadas, a coisa acaba acontecendo aí no setor e a pressão continua, né, para achar outra solução. Então, queria que se falasse um pouco do trabalho que está sendo feito dentro da SCO, as decisões que foram tomadas nos últimos anos. A gente já está falando de um trabalho aí de mais de 2 anos, talvez, né, 3, e até chegar agora nesse momento do Steer Shaking. E obrigado, Gustavo. Obrigado, Luiz, pelo convite. Parabéns pelo evento, que foi bastante interessante. Está sendo bastante interessante. Eu queria cumprimentar todos os colegas. Bom, de fato, o combate às fraudes na questão de numeração e telefonia, ele é complexo, né? Então, acho que é a palavra mais correta para definir algo que é desafiador, não só no Brasil, mas em vários países mundo afora. Nós temos um fórum agora com reguladores de todos os países e a mesma discussão sobre o spoofing, sobre chamadas com trânsito internacional. Então, não é uma questão doméstica. Isso é um ponto que todos precisam ter de esclarecimento, né? Agora, existem nuances distintas, né? No nosso caso, a fraude ela acontece de dentro do Brasil, muitas vezes se disfarça por um tráfego internacional e volta para o Brasil. Em outros países, muitas vezes, o tráfego de fraude vem de fora. Então, mas existem nuances, mas o problema ele é similar. E por que existe esse problema? Na época do início, né, da telefonia fixa, existia um protocolo de comunicação entre redes nacionais e internacionais, e esse protocolo ele é uma espécie de protocolo de confiança. Se eu tenho uma relação de interconexão com o próximo, eu confio que o próximo está fazendo a higiene, o cuidado de segurança, então tem uma rede de confiança. Com a vinda do IP, isso se tornou um pouco mais inseguro, um pouco mais complexo, né? Então, você tem métodos de spoofing que não existiam antes, então você tem um aumento de atores muito grande, então aumenta demais o desafio em relação à segurança. Então, hoje, nós temos, sei lá, 500 provedores de telefonia fixa no Brasil, e existe uma interconexão entre esses atores, mas muitas vezes você está passando uma chamada que você não informa da onde veio essa origem da chamada. Então, muitas vezes, uma operadora em trânsito, ela não sabe de quem que ela recebeu aquela chamada, ela só está encaminhando para frente. Então, isso é complexo, porque quando chega a chamada lá no destino, você vai ter que fazer toda uma busca para identificar a origem. De repente, você tem que varrer 4, 5, 6, 7 operadoras até achar de onde ela veio. E o que o Steer Shaking faz? Ele faz o seguinte, olha, pera lá, então vamos combinar o seguinte. Você está originando uma chamada, você vai assinar essa chamada e vai gerar uma informação para uma central sobre essa chamada. E no destino, a operadora que está recebendo, ela vai consultar lá na mesma central. Olha, eu recebi uma chamada com essa característica dessa empresa, dessa origem, desse destino, dessa hora, e ela faz uma conferência na central. Se bate, a conferência bateu, ela entrega com a chamada validada, um check de autenticação, de que não houve adulteração do número durante o trânsito em diversas operadoras. Agora, se não bate, aí você tem uma situação de dúvidas sobre ela ter sido adulterada ou não. Então, o Steer Shaking ele vai trazer uma validação, uma camada extra de conferência para uma parte das chamadas. Agora, o Steer Shaking ele não nasce universal para todas as chamadas do Brasil.
Então, vai ser o modo que a agência adotou é um modo que é opcional para as operadoras, mas você vê um grande engajamento, vez que existe uma demanda muito grande, tanto do consumidor final quanto do consumidor, do grande usuário. Os call centers, os bancos estão bastante interessados. A gente já está com testes dos maiores bancos do Brasil, todos eles, entre outros, junto a essas operadoras, fazendo a operação os testes do stick shaking. E isso trouxe também um interesse de várias empresas de telefonia a ofertar esse serviço. Então, a gente acredita que a subida da utilização do stick shaking vai ser bastante vigoroso no Brasil, e é uma das medidas principais, porque você vai informar o consumidor sobre essa camada de segurança adicional que é feita nessa chamada autenticada. Além da autenticação, já que uma vez que você certificou de que ela tem uma origem verificada, você vai também ofertar a informação sobre quem está ligando, quem é, de fato, a identificação do chamador, e não do call center, mas do chamador de verdade. Se por exemplo, o Boticário está querendo fazer uma promoção, não vai cair lá para o usuário a informação de que o call center X está ligando, não, vai cair que o Boticário está fazendo uma chamada, e aquela chamada é verificada. Então, isso para o consumidor ajuda tanto do ponto de vista da fraude, né, que ele vai ser informado de que é uma camada extra de certificação da chamada, quanto do ponto de vista da identificação. Aquela empresa de telemarketing que está provocando abuso, né, na relação, ou a chamada perturbadora, ele vai estar registrando no seu celular, no celular do cidadão, aquele abuso. Então, assim, existe um claro incentivo de que ela adote o stick shaking e adote boas práticas de disparo de chamadas, senão ela vai sofrer muita reação por parte do consumidor. Então, acho que, agora, o stick shaking, como ele não é universal, não conheço país que tenha, só tem 3 países com o stick shaking até o momento, implantado, Estados Unidos, Canadá e Brasil, e nenhum deles ainda é universal. Não é uma bala de prata, né? O stick shaking é uma solução bastante importante no combate à fraude, mas nós temos outras ações em andamento para coibir que sejam geradas essas chamadas. Então, a gente tem umas reuniões com as operadoras de telefonia fixa, prevenindo contra o spoofing, avaliando as questões de transporte de chamadas, cuidando, identificando as origens de tráfego com chamada numeração irregular ou com chamada com fraude. Temos uma parceria com os bancos para que eles também reportem as situações que estão vivendo. E a gente tem umas medidas também em discussão com as operadoras móveis sobre alguns bloqueios de chamada que não atenderem os padrões, que tiverem mais característica de fraude. Então, não é uma bala de prata, é um conjunto de ações antifraude que estão em andamento já há algum tempo. A gente já conseguiu sanear várias fraudes, né? Vamos lembrar daquela que você recebia um SMS dizendo que fez uma compra para você ligar num 0800. Cara, isso foi o início do ano, foi só disso, né? Muita reclamação disso. A gente soltou uma medida cautelar, determinou uma reorganização da numeração 0800. Isso foi feito e estancou. Não se tem mais essa modalidade. Mas o pessoal migra, né? A gente está falando que o criminoso não muda de profissão. Você fecha para ele ali uma porta, ele vai procurar uma janela. Então, é uma atuação setorial, regulatória, que precisa ser adotada, mas a gente também tem uma série de novas amizades com as autoridades de segurança, porque, assim, você está perseguindo crime, né? A Anatel não faz apuração de crime, mas a gente está, então, fazendo novas amizades para a gente atuar em conjunto. Acho que esse é um overview aí do tema. Obrigado. Muito bem, Gustavo. Eu vou passar a bola para o Johnny. A gente está nessa aí juntos, a Connex também, né? É meio que uma autorregulação regulada, tutelada pela Anatel, que a gente vai procurando a solução. Tinha um caminho, opa, não, eu quero isso como negócio, muda. E aí está todo mundo colaborando ali para achar o business. A ABT foi importante nesse sentido para fazer a coisa acontecer, porque algumas das decisões olhava de um jeito. Espera aí, você fechou a janela, mas aí o cara que está dentro não consegue respirar. E faltou ar, sei lá, né? Era a janela anti-ruído e nem o ar passava. Então, Johnny, queria que você desse a sua perspectiva representando o setor de teleserviços. Quer dizer, você atende
área de vendas, área de cobranças, essas coisas elas têm impacto, não são neutras as decisões, tem a reação. Teve esse momento aí de negociação setorial, né? Como você enxerga o caminho que a gente está no momento do steer shaking e tudo mais? E obrigado por ter aceito aí o convite. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro, Luiz, quero agradecer muito por poder participar desse painel aqui da Unicomp e poder falar um pouquinho do que é a BT e o que envolve o steer shaking para o nosso processo e essa parceria que nós temos com a Anatel. Eu quero fazer uma volta há uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, onde era impossível você ter um telefone, porque te ligavam toda hora, ligações indesejadas para políticos, para parentes de políticos, e, evidentemente, isso já começou a gerar projetos de lei para acabar com o serviço de teleserviço. Hoje a BT, eu vou falar em números, no setor de teleserviço nós devemos ter mais ou menos 1.400.000 pessoas trabalhando, e embaixo da BT, das empresas da BT, algo em torno de 450 mil pessoas. A BT já, desde a sua fundação, todos os seus associados seguem algumas regras, chamado Probari, são umas regras de ética, de comportamento, de o que você pode fazer e o que você não deve fazer. Quando começou a aumentar muito esse número de ligações desejadas, a Anatel tomou uma decisão sábia, que foi implantar o número 0303 para acabar exatamente para você não receber ligação indesejada. Porém, o que aconteceu? O 0303 aumenta rapidamente, ele chegou assim à boca do povo que ela era uma ligação indesejada. Então, quando você toma um motorista de táxi te fala que não vai atender o 0303, o problema está mais grave. Por quê? Porque, veja bem, as empresas de teleserviço trabalham em vendas, em seguros, renovação de seguros, por exemplo, agendamento de consultas médicas, uma série de coisas, onde o cidadão não atende, ele perde o seguro, ele não vai a essa consulta médica ou esse exame, perde o laboratório, perde ele na saúde. Então, nós começamos a notar que os contratantes, visto isso, começaram a pedir para que a gente diminuísse o número de pessoas trabalhando, visto que elas não conseguiam atender o público. E com isso, só para vocês terem uma ideia, isso gerou mais ou menos 60 mil desempregos só no setor da BT. Então, prontamente, a BT foi procurar a Anatel, e a Anatel nos disse que existia um processo, um sistema, isso foi o presidente Baigorre, junto com o Gustavo e com a Cris, que existia uma ferramenta chamada steer shaking que poderia mitigar esse problema. E nós abraçamos a causa e ajudamos a construir o steer shaking, porque seria essa uma solução para que o assinante, quando recebe uma ligação, ele sabe quem está recebendo, ele sabe que, olha, teu seguro está vencendo, você, por favor, entre em contato, atenda, ou você tem um agendamento médico, e mesmo em cobrança em todas as áreas. Então, nós achamos isso muito legal. Hoje, nós estamos ansiosos e preocupados para ver quando é que o steer shaking vai começar a funcionar, porque é a grande solução. É a grande solução para a gente poder mitigar, inclusive, as fraudes que hoje acontecem. Eu ouvi pelo pessoal da Febraban, me falou um tempo atrás, que são milhões de fraudes por dia. Não as que você recebe uma ligação, mas aquelas que você cai no conto e acaba perdendo dinheiro, entregando, sabe, um cartão teu, um número teu que é usado. Então, com isso, eu acho que a gente vai poder realmente resolver, em grande parte, essa parte, digamos, das fraudes. E como o próprio Gustavo falou, o criminoso, amanhã ele vai inventar outra coisa, e nós vamos ter que correr atrás de outra coisa, porque eles têm uma criatividade muito grande para inventar novas coisas. Mas eu acho que o steer shaking vai resolver largamente esse problema, digamos, do spoofing, das fraudes, e principalmente no nosso setor, para a gente voltar a contratar. Porque os nossos contratantes vão ver que as pessoas começam a atender as ligações, porque lá existe de quem é a ligação, qual é o motivo da ligação. Então,
Eu só tenho que aplaudir a Anatel, pedir para as operadoras de telefonia que são parceiras, que elas puderem ajudar a avançar nesse processo, para a gente pôr isso para funcionar o mais rápido possível. Isso é bom para todo mundo, é bom para os empregos, bom para não ter as chatices das ligações indesejadas, é bom para os regulatórios, enfim, é um projeto que eu acho talvez um dos projetos mais importantes dos últimos anos que está para acontecer, e eu acho que em breve nós estaremos com isso. Isso é o que eu queria deixar aqui como mensagem. Obrigado. Obrigado, Johnny. Sabe que eu vejo o Steel Shake como uma conduta, uma etiqueta. Eu, quando menino, aprendi que você fazia a ligação e, na minha casa, meu pai dava a orientação. Cara, você não liga quem está falando. Como quem está falando? Tudo bem, bom dia, eu sou o Luiz Henrique. Gostaria de falar com o fulano Beltrano. Ele está aí, está disponível? Obrigado. Tem uma etiqueta. Hoje a etiqueta eu mando um zap. Fulano, você tem disponível 5 minutos para eu falar com você? Que horas que é mais adequado? Então eu vejo o Steel Shake muito como uma etiqueta, uma conduta. E que isso é a forma de se fazer negócio, de se abordar as pessoas. Antes você tinha que ter uma conduta diferente, porque você não... Você não sabia quem era que atender, você ia ligar na casa lá do colega para falar com o seu amigo. Meu pai me ensinou dessa forma. Eu vejo o Steel Shake muito como uma conduta. Antes de passar para a Conex, que vai falar talvez um pouco da questão operacional, eu queria jogar para uma das 3 empresas, talvez 2 aqui, para dizer como que vocês estão se preparando para, nessa situação de ter uma nova conduta, uma nova etiqueta, atender os clientes com esse novo procedimento, que traz confiança e tudo mais. Alexandre Lopes, talvez, possa começar a falar aí. Dá um pouco do overview da Agera, como você é um dos caras que abraçou, inclusive é o nosso representante da Telcomp, o líder aí nos grupos de trabalho dentro da Anatel, compartilha informação, que esse é o nosso espírito, para engajar as empresas com o restante do grupo, para todo mundo remar na mesma linha. A gente tem esse espírito dentro da Telcomp e um ajudar o outro. Queria que você começasse aí com essas considerações. Legal, boa tarde, pessoal. Obrigado, Luiz, obrigado, Telcomp. Compartilho aqui, cumprimentar todos os parceiros de painel aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que não só a Gera Telecom, como a da Torá, a Itelco também, a gente, desde o começo do projeto, que vai fazer um ano e meio, que Gustavo que foi lançado, a gente se engajou bastante, tem colaborado, tem feito de uma maneira propositiva. Acho que muito porque todos nós acreditamos que a origem verificada vem para recuperar a credibilidade do setor de voz em telecomunicações. A gente acredita muito nesse projeto, acredita que vai trazer uma nova visibilidade e vai voltar a ter negócios para o pessoal da BT e outros parceiros aí que queiram usar. A gente pode até ver o exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos, como o Gustavo comentou, que já está implantado, e lá teve uma melhora sim na taxa de atendimento, como a Cris também comentou, o pessoal se sente mais confortável e confia mais na chamada que vem com a identificação lá da origem verificada no nosso caso. Então, a gente acha que isso vai engajar muito mais e trazer de volta esse mercado para a gente. No Brasil, a gente tem algumas dificuldades, mas já está funcionando, João, já está em testes. Eu chequei os dados, no dia 9 agora de agosto, a gente teve 25 milhões de chamadas autenticadas na plataforma, então isso contando todas as operadoras. Na Agera, a gente já tem algumas campanhas rodando, posso citar um exemplo específico de uma operação que a gente faz de retirada, na verdade o cliente faz retirada de equipamentos que ele instalou no cliente dele, e a gente notou que dentro desse perfil a gente teve uma melhora, uma taxa de 70% a mais de atendimento para as chamadas que fizeram a consulta e a verificação dentro do Steel Shake. Isso quer dizer o quê? Não aumentou para 70% a taxa de atendimento, mas ela era de 10%, ela foi para 17%. E já é algo bem relevante já. Nos estudos dos Estados Unidos, a gente chegou a ver 95%, 100% de melhora na taxa de atendimento. Então, eu acho que tem um potencial bem grande mesmo de revolucionar o mercado, trazer de volta esse mercado, essa confiança, revitalizar os serviços de telecomunicações, sobretudo os serviços de voz. E é isso que a gente está buscando avançar. Ainda tem algumas questões de interconexão, de fazer esse serviço chegar até a ponta, que estão sendo trabalhados, são desafios que a gente tem ainda pela frente para o serviço estar em produção de fato. Hoje a gente
comercializa ele, não comercializa porque, na verdade, a gente deixa como trial, sem cobranças, até para validar como está funcionando todo o sistema e ver essa melhora na prática aí. Legal. Outro Alexandre Telco, quer fazer os seus comentários aí, por favor? Primeiramente, boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite da Telcomp, parabenizar aqui pelo evento, cumprimentar aqui o pessoal, meus amigos aqui do painel. Basicamente, assim, o que eu queria trazer para vocês, né? Eu sou um cara de ponta, né? Lá de call center mesmo, né? Estou aí há 20 anos na parte de call center, trabalhei em grandes grupos, em todo o setor de telecom, planejamento, até chegando ali na parte de TI. Então, eu tenho uma experiência ali da usabilidade do negócio na ponta, né? Eu trouxe até alguns dados, né, lá aqui para dividir com vocês, porque eu acho bastante importante. Quando a gente fala, né, desse processo de robot call, quando a gente fala dessa massividade, essa quantidade de chamadas que é feita lá na ponta, muitas das vezes a gente olha sempre para o BPO ali na ponta, para o contact center, e a gente não pensa o porquê que eles fazem isso ali na ponta, né? E, geralmente, é um mercado muito competitivo, então tem rankings de competição entre um e outro, e eles não têm ali do lado deles uma ferramenta para conseguir ter essa competitividade de uma certa forma lá e, ao mesmo tempo, ter essa parte de inteligência. Então, vou trazer um dado para vocês, né? Quando eu chego na Itelco, eu tento trazer essa experiência de mercado para a gente ajudar os nossos clientes. E um dado interessante a gente fez um estudo com 60 carteiras, com toda a parte de analytics, de Big Data ali por trás. E dessas 60 carteiras, ela teve um padrão de outbound, tanto cobrança, televendas, de várias carteiras, de vários clientes de mercado. E o que ela traz para a gente assim, de informação que é muito relevante, né? 100%, você pode passar o próximo slide, por favor? 100% do valor que traz para a empresa vem com, no máximo, 30% do esforço que ele faz, independente do motor de engajamento que a gente fala, né? Porque a gente sabe que está havendo uma transição. A maior parte das pessoas já não querem atender uma ligação. Ela quer uma mensageria que é atemporal, que ela atenda ali a qualquer momento que ela quiser. Então, a gente precisa fazer essa transição de uma forma inteligente. E os outros 70% do esforço reduz a margem do BPO lá da ponta em 45%. Só que falar disso só com relatórios, a gente costuma até usar um termo muito chulo lá, que é fazer autópsia, né? A gente está olhando para trás. Então, o que é a Itelco, né, trabalhando ali dentro, que a gente está fazendo? A gente está indo por um processo diferente, que é criar soluções com inteligência para descobrir aqueles 70% ali antes de mandar para o motor de engajamento. E aí eu consigo ter ali um estudo do perfil do meu cliente antes de eu entrar em contato, para saber qual que é o melhor canal para entrar em contato com ele e, ao mesmo tempo, dentro desse melhor canal, o que eu posso fazer ali dentro para oferecer um produto de qualidade ali na ponta. Você pode passar o próximo slide, por favor? Esse gráfico, o que ele está mostrando ali embaixo? Embaixo ele fala a quantidade de tentativas que você tem para o mesmo cliente. Então, tem dias que você chega a fazer 17 ligações, 18 ligações em média para o mesmo cliente, sendo que não faz sentido, né? E quando você olha esse gráfico vermelho, ele está te falando que a gente tem quando a gente trabalha na ponta, a gente tem um indicador que é super importante que chama CPC, conversar com a pessoa certa. E esse indicador é o que norteia todo o ecossistema do call center. E ali ele está falando, com no máximo 3 tentativas eu chego no meu 100% do meu CPC. E o resto tudo é só custo com infraestrutura e custo com pessoas. Você pode passar o próximo slide, por favor? Ali, o que ele traz? A gente foi para um cliente nosso, pegamos uma base dele, dividimos em duas, falou assim, ó, trabalha do seu jeito, sem nenhuma inteligência, sem nada por trás, sem nenhuma analytics, IA, nada. Trabalha do seu jeito. E o outro, coloca a nossa metodologia. Colocando a nossa metodologia, dá para você ver que o gráfico de cima é totalmente diferente do gráfico de baixo, porque ele é achatado. Então, você não fica ali com o seu cliente tentando fazer várias chamadas e essas chamadas não te trazem valor agregado na ponta. E o que isso te trouxe lá na frente? Eu vou citar três indicadores que são importantes, mas, basicamente, todo mundo que fala, né, de contact center é o quê? Quantidade de chamadas que eu tenho, disso, o que eu atendo, do que eu atendo é a pessoa certa, do que a pessoa certa, o que eu converto. Basicamente, esse é o funil que a gente fala.
E o que as operadoras apanham muito lá na ponta? De transitar chamadas improdutivas, que aí o operador tem que ficar lá. Ligação muda, caixa postal, todo esse processo. Então, lá no caso, saiu de 60%, a cada 10 chamadas que era um operador atendia, 6 eram uma ligação muda, uma caixa postal que ele tabulava. Então, saiu de 60% para 34%. O CPC, que é conversar com a pessoa certa, de 23% para 33%. O acordo saiu de 10 no grupo controle para 14 no grupo que a gente já tinha feito esse estudo. O custo de telecom por CPC, porque a gente sabe que a margem do BPO é muito pequena, saiu de 31 a 18 centavos e nesse caso teve uma economia de R$182 mil. Então ele teve uma economia de R$182 mil e ao mesmo tempo conseguiu cobrar mais. E aí a gente fala assim, poxa, mas você é uma operadora de telecom e está falando que vai gastar menos? Porque para a gente é muito importante, né? Você vai ter uma rede mais saudável e, ao mesmo tempo, você vai ter o seu cliente amarrado em você de uma forma positiva, porque ele vai ver você como um solucionador de problemas, né? E aí, para finalizar e falando da parte do Steer Shake, a gente também fez alguns testes muito interessantes, né? Inclusive em bancos, e no mercado de cobrança isso vai cair como uma luva. Por quê? Você imagina que o mercado de cobrança, o cliente ele já tem um vínculo com um banco ou com a indústria ali no contexto geral. E quando você faz uma chamada de um contact center, e muitas das vezes esse contact center vai primeiro falar o nome do contact center, depois falar que é representante do banco, e fazer essa passagem, existe uma desconexão muito grande disso. Então, quando vem o Steer Shake, ele vem carimbar, né? Então, a gente fez um teste num grande banco, através de um BPO, e só que a gente fez um teste um pouquinho diferente, que era o quê? Pegar aqueles telefones que a gente sabia que disca, só que o cliente não atende, ele não quer atender, e colocar dentro do Steer Shake um que passava fora para ver qual vai ser o comportamento dele lá dentro. Então, em 47% dos casos, ele atendeu. E ele atendeu e postergou na chamada. Então, a gente consegue ver que, para o usuário final, isso é muito importante. Né? Então, assim, a gente está bem satisfeito com os testes, a gente quer aumentar esse leque de testes, mas o que a gente quer trazer para o debate é muito importante a gente utilizar principalmente a parte de analytics, de ciência de dados, para poder fazer isso antes de eu antes de eu mandar para os meus motores de engajamento. E hoje, os BPOs não estão preparados para isso. E fica ruim porque até a própria Anatel, cobrando deles, eu falo que eu estou ali na ponta, eu vejo todos os dias. Muitos contact centers não têm condição de ter todo o controle daquela chamada, até porque agora você tem o digital, você tem um phygital e você tem um que a gente chama de humano ali na ponta. Então, assim, é muito importante fazer isso antes, dar condição para ele para fazer isso, e principalmente, na minha opinião, e é o que a gente propõe, e o que é mais interessante, né? Quando a gente faz esse tipo de teste ali, a indústria chega e fala, o que aconteceu nesse contact center que o resultado melhorou tanto? Entrou essa solução. Então, a indústria nos procura. Então, fica muito interessante, porque se você tem dados que eu consigo normatizar, usar isso como inteligência, eu posso utilizar para a cadeia inteira. Eu posso dar informação para a Anatel das regulamentações que existem, se estão sendo cumpridas ou não. Eu posso dar informação para os bancos ou para a indústria em geral, porque essa indústria ela também carece de informação, e essa informação quem te passa é o BPO, e muitas das vezes de forma errada, por não ter essa infraestrutura do lado dele, e o BPO também ganha porque a margem dele aumenta, ele para de ter um custo tão grande com uma infraestrutura que é pessoas, telecom, todo aquele contexto, e consegue direcionar o esforço dele para um melhor cenário. Então, e o cliente final ganha também porque acaba não recebendo essa quantidade de chamadas na ponta, e quando recebe vai saber que é uma chamada boa, né? E a gente muda ali o comportamento aqui na parte do Brasil. Eu acho que é isso, tá? Muito bem, mostrando já, usando a inteligência artificial, outras coisas na ponta para melhorar a experiência do cliente, porque de fato, enfim, é muito chato. A Valéria foi dona desse número um dia, deve para o Santander, e o Santander liga há 10 anos procurando a Valéria. Enfim, é difícil. Revelador, né, Sami? Diogo, eu queria que você comentasse do ponto de vista operacional o desafio. Depois eu vou jogar um pouco para o Gustavo também a esse respeito, porque tem desde aparelhos, então fabricantes de aparelhos, as redes, isso é em cima de LTE, então tem a operadora que implantar isso foi mais fácil, mais difícil, isso tem que ser implantado no país todo, nos diversos CNs. Então, dá um overview a respeito dessa situação, do desafio aí.
Tá ótimo. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, viu, Luiz Henrique, pelo convite, assim também como a Amanda, presidente Marcos Ferrari aqui pela confiança. E destacar aqui a presença feminina aqui hoje da Cris entre nós. E até te pedir licença, Cris, para parabenizar os pais nessa semana, né, para todos que aí exercem essa função de alguma forma. Eu acho que tem a ver, você citou o ensinamento do teu pai, eu acho que tem a ver o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Dizem que a palavra convence e o exemplo arrasta. E aí deu para ver que está começando a arrastar pelos exemplos que a gente acabou de escutar aqui, dos dois Alexandres, do John também, de que isso tem já dado resultados positivos. Como você colocou, Luiz, a gente, enfim, Grão-Bel, quando inventou o telefone lá, isso não estava previsto, né? Esse uso não estava previsto. Diferentemente dos chimpanzés, o ser humano ele tem uma capacidade realmente muito grande. A gente sabe que o brasileiro ele tem que ser estudado pela NASA. Então, são esses exemplos que a gente vivencia, exemplos negativos que a gente vivencia diariamente. Quem lidera esse tema na Conex é o Leandro, e ele deu um exemplo pessoal que eu gostaria até de compartilhar com vocês. Quer dizer, ele acionou uma seguradora, o John Stokes tem muita utilização no setor de seguros, e quando houve o contato da seguradora, o número estava sendo categorizado como fraude, e por isso, eventualmente, até dificulta esse contato, que era do interesse dele, né? Porque aquilo era a prioridade dele naquele dia, e, felizmente, ele atendeu e resolveu a questão. E aí, nessa situação de que isso não estava previsto, é importante colocar que as operadoras abraçaram a iniciativa, como o John passou aqui para a gente todo o histórico, e aí fico até muito satisfeito de verificar esses exemplos que vocês têm passado. As operadoras têm uma rede muito grande, como você citou, né, Luiz? São vários CNs. É um trabalho que tem que ser feito em conjunto. Então, quer dizer, se o Luiz Henrique assina uma carta para mandar para o presidente Baigorre em algum momento, a assinatura dessa carta é cortada, essa carta perde o sentido, aquilo que Gustavo bem explicou, da importância de estar todo o ecossistema preparado e funcionando para isso. Passo para vocês aqui alguns números, Alexandre citou algumas campanhas da Gera, já temos aí registrados mais de 108 campanhas vigentes, são quase 100 mil números já cadastrados para serem, né, dessas origens eles serão já identificados. Nós temos 33 operadoras já cadastradas que aderiram a essa iniciativa, melhor dizendo, dentre as quais 17 já estão aptas para realizar essa identificação dessas chamadas à origem verificada. Há uma questão, como você colocou, Luiz Henrique, pelo lado dos aparelhos também, né? Então é algo que está se iniciando, cada prestadora tem avaliado o melhor momento de iniciar os testes, né? Enfim, iniciar o uso comercial. Tanto de parte da operadora, os desafios são muito grandes, principalmente quando a gente olha para as redes legadas, né? A Anatel conhece bem esse cenário, uma vez que isso não foi pensado originalmente para as redes de telecomunicações, trata-se de algo que está sendo adicionado agora, há uma adaptação que tem que ser feita e leva-se um tempo para que isso possa ser disponibilizado, né? Então, nesse momento, a gente vai trabalhar com essa identificação para as redes 4G e 5G, que a rede 4G é a rede vigente atualmente, e a tendência é que isso vá evoluindo. Esse exemplo aí vai realmente arrastando, o que a gente visualiza aqui dois objetivos, né? Você diminuir as chamadas indesejadas, como citamos, boa parte delas de fraude, e também você providenciar uma melhor efetividade das chamadas desejadas, né? Tem esses dois vieses, e isso o setor entendeu muito bem que agrega valor, gera valor para as operadoras, para todo o ecossistema, de algo que estava talvez ali muitas vezes sendo um motivo de incômodo, né, para toda a população, passa a ser algo agora mais efetivo para facilitar essa comunicação, boa parte das vezes, como falei, do próprio interesse do cliente e como foi colocado pelo John aí, todo o que existe por trás, o volume de pessoas envolvidas em todas essas operações.
Acho que são esses os pontos aí, Luiz. Obrigado. Muito bom, Diogo. O exemplo arrasta, né? A doutora, o Tomás é o nosso presidente, então ele dá o exemplo lá dentro de casa. Vocês se envolveram logo no começo. Eu queria que você comentasse, Sami, do ponto de vista, né, que a doutora foi a primeira a fazer conta, olhar esse negócio como um business, os desafios operacionais, o custo de implantar isso, se fechava a conta e levar isso para os clientes. Enfim, se você puder comentar a respeito disso, dessa participação, é importante para a gente. Primeiro, obrigado, Luiz. Obrigado, Anatel, os panelistas que estão comigo. Queria dizer, inicialmente, que eu sou um fã. Desde o começo, a doutora foi entusiasta nessa luta com uma solução diferente. E eu vou arriscar dizer que a gente, apesar de só ter 3 no mundo, a gente é único. Porque é diferente dos Estados Unidos e do Canadá, a gente colocou o consumidor como um ponto focal. Diferente dos Estados Unidos e do Canadá, onde as operadoras eram as peças importantes. Isso faz toda a diferença. Tá? Tanto para nós, operadoras, porque coloca as operadoras de volta a um local de prestígio. Tá? Devo dizer que, na época das listas amarelas, onde as operadoras garantiam que aquele número era daquela empresa, a gente volta a isso. Então, o quão importante é esse projeto para a sociedade e não só para as operadoras. A forma de implementação também foi de uma forma exemplar, onde falou, não, vocês optam por entrar nesse projeto. E o engajamento foi grande. Tá? Tanto das grandes operadoras, tá? Como das pequenas, as PPPs. Isso deu trabalho, está dando trabalho. É difícil fazer a conta? É difícil fazer a conta. Negociação com as operadoras. Lembrando que esse projeto não é só operadoras, é operadoras, os fabricantes de device, os fornecedores de software dos devices. Então, é muito complexo, é muita gente trabalhando, é muito teste em cima da rede para falar, olha, estamos prontos para entregar. Vamos entregar em fases, mas tendo a certeza que o produto funciona, é bom e as operadoras garantem a solução. Com relação aos custos, tenho certeza que o Johnny gostaria que fosse o mais barato possível, etc., mas a gente vai entender o mercado. A gente não conhece como é que esse mercado vai entender esse produto. Então, vai ser um produto ainda que vai se maturar com relação aos custos. Acho que é um pouco disso que eu queria colocar. A gente os painéis, assim, a gente colocou muita gente, o tempo apertado. Eu vou dar a palavra mais para a Cris e o Gustavo fazer a finalização, talvez o Johnny ser o consumidor aqui do serviço. Primeiro, Cris, vou jogar para você a questão institucional, a expectativa, porque nas crises tinha Senacom, sei lá, um monte de... Você, como superintendente de consumidor, nessas situações, uma pressão grande. Sugerimos para o painel ter juiz aqui, porque juiz que estava envolvido, o Ministério Público, teve sugestão, né? Tinha até um medo quanto quente podia ficar isso, porque teve momentos muito tensos, né? Então, institucionalmente, queria que você falasse um pouco da expectativa da Anatel, isso a gente está... A nuvem, né, preta já saiu, já está vendo um sol aí, né, nessa situação e dando essa informação para a sociedade. Porque, inclusive, a gente trabalhando no briefing, foi o que mais interessou a imprensa, mais do que o data center, o cabo submarino, o IoT, quando falou disso, porque isso é o dia das pessoas, o cidadão comum que está perturbado pelas ligações indesejadas. Então, a Globo se interessou, a Record, a Band. Por quê? Porque isso está no dia a dia do cidadão. De fato, as chamadas inoportunas, abusivas, as fraudes, fazem parte do dia a dia do cidadão. Nós não abriremos mão, né, dos nossos celulares enquanto consumidores, e ele não está sendo utilizado na totalidade para o bem como nós gostaríamos. Então, isso gera mesmo interesse. Desde que a Anatel começou a atuar neste tema de forma mais ampla,
que tem 2 anos, nós, de fato, começamos a receber muitas pressões. Eu realmente perdi a conta da quantidade de mandatos de segurança que nós respondemos. Assim, o primeiro, quando chegou no meu e-mail, oi, é mesmo? E aí depois, enfim, só veio mais um. E até o momento, com muita tranquilidade, eu posso dizer que nós não perdemos nenhum, porque nossas decisões foram embasadas tecnicamente, juridicamente. Então, há uma tranquilidade das nossas decisões. A pressão faz parte da nossa vida, a gente está bem acostumado e a gente está muito seguro do benefício do que a gente está entregando para a sociedade. Então, é uma série de ações. O STShake, né, a autenticação ou validação de chamadas, ou, enfim, origem verificada. Eu estou com alguma dificuldade de ainda migrar para a origem verificada, mas a origem verificada é mais uma delas, uma muito importante e relevante, como foi falado aqui de diversas formas, né? Ela vai gerar uma segurança para o consumidor ao atender a ligação. E talvez o maior interesse, né? As pesquisas que eu citei dão conta também de que é muito evidente que o consumidor que, por exemplo, está preparando uma viagem tem uma tendência muito maior a atender uma chamada que vai estar lá escrito que é da companhia aérea. Então, isso tudo gera uma eficiência enorme para o mercado. Do ponto de vista institucional, eu também queria fazer 2 menções muito rápidas. A primeira é que a área técnica encaminhou para o Conselho Diretor para a apreciação e, enfim, se vale a pena colocar ou não no regulamento, uma regra de que a autenticação, não a identificação, mas a autenticação passa a ser obrigatório, dado uma vacácio, né, um período de tempo. Então, a proposta inicial é 3 anos. Mas, independente da regulamentação entrar, né, de fato, no nosso dia a dia ou não, o que vale muito a pena do ponto de vista institucional é destacar o ambiente de autorregulação, de corregulação, enfim, autorregulação regulada, como os senhores queiram chamar. Isso é fundamental e está materializado nesse projeto do STShake sob liderança do Gustavo. E isso é o DNA da Anatel. É a nossa vocação enquanto reguladores, regulador que somos e que entendemos e sabemos da tecnologia da informação. E por que é o nosso DNA? O nosso DNA é conectar, garantindo o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento econômico de todos os setores. Está aqui o John, que não me deixa mentir, de todos os setores, na mesma medida que é nosso dever, e nós fazemos isso, que é proteger o consumidor. E aí é nesse ambiente de diálogo que, institucionalmente, a Anatel se coloca como um porto seguro para todos os setores, para que toda a sociedade possa avançar com o desenvolvimento econômico, que é muitíssimo positivo, salutar e necessário para a nossa sociedade, com os nossos consumidores protegidos e seguros. Eu conheci o Gustavo, ele não era superintendente, ele parecia ser mais bravo do que como superintendente. Eu já peguei ele em umas situações de crise mesmo, saiu uma decisão, e aí ele falava, porque ele tinha que tomar a decisão ali, pressão, né? Até o Comp chamada pelas suas associadas, saiu uma decisão, isso vai acabar o mundo, aquela pressão danada, e ele, galera, o pessoal, é um dos 2 termos que você usa, assim, galera, né? Porque assim, foram decisões difíceis, né? Eu acho que tem uma semelhança com o tema do poste aqui, que a gente teve crise mesmo, assim, né? De tomar decisões difíceis. Como você enxerga agora esse momento? A gente já está tem um caminho, né? Operacionalmente tem uma expectativa, né, dessas soluções. Elas está conhecendo o grande público. Como você vê assim agora o nosso caminho daqui para frente? Luiz, eu acho que assim a gente está bem contente de que acho que já deu certo, né? Então agora a gente está ansioso
para que chegue nos celulares de todos, né? Então, a gente está trabalhando bastante para isso, a gente está trabalhando para fazer um anúncio mais claro para toda a sociedade sobre esse projeto, números, quando vai chegar, quando que vai estar no celular de todo mundo, aspectos, né, de interesse de todos. Ainda existem aspectos de rede, eu queria ver se o Adeilson podia falar 3 minutinhos sobre o aspecto de projeto e tal, mas eu também queria comentar que esse é um primeiro passo, tá? Assim, a gente retomar a credibilidade da telefonia, igual o Sami comentou muito bem, é o objetivo e com foco no cidadão. Ouvi dizer, eu estava fazendo viagem sobre o Steve Shaking, eu ouvi dizer que o Steve Jobs, quando lançou o smartphone, né, uma coisa cheia de aplicações novas, né, ele falou, olha, a operadora é dona do dialer, que é o discador. Os outros eu estou acrescentando aqui. E a gente perdeu de vista isso, né, porque o dialer hoje também está misturado, e a gente perdeu a competição da telefonia com outros instrumentos de comunicação. E igual também você comentou ali do exemplo de que já veio uma notícia de que é uma fraude, a chamada, mas não era. Quer dizer, o dialer, muitas vezes, ele está perdendo aquela credibilidade que tinha, era total, o Samir falou, né? Então, a gente está retomando essa credibilidade do discador, a chamada ela vai receber um outro comportamento, e esse é o início, porque já existem a previsão de próximos passos não ficar só na identificação e autenticação. Essa chamada ela muda para uma digitalização, uma experiência de contato. Então, você não pode atender porque está aí agora assistindo, você aperta um botão agendando para daqui a uns minutos uma ligação. Você tem uma interação, né? Olha, se você não quer fazer uma ligação, quer ir para um chat, você também faz pela chamada. Você na hora de que está fazendo a chamada, além da identificação, você tem um histórico daquela empresa. O que é aquela empresa, o que ela vende, a reputação, entre outras coisas. Quer dizer, é infinito o número de possibilidades de você agregar nessa questão do discador, com a credibilidade assegurada pelo sistema de telefonia. Então, eu queria agradecer a Telcomp a oportunidade, a gente está bastante satisfeito com o projeto, a gente está ansioso para fazer um lançamento público nacional e que isso chegue a todos os celulares. Por enquanto, são testes, mas testes dos principais bancos, testes das principais seguradoras, a gente já tem todos envolvidos com isso e ansiosos para expandir. Então, em breve, a gente vai fazer os anúncios aí, se o Adeilson puder, 2 minutinhos aí, ou eu sei que já está no horário. Claro, Adeilson que ajudou a pensar o painel, peço que suba aqui, receba aplauso, porque o Adeilson trabalhou pra caramba também, tá? Ele era o ponderado Gustavo mais bravo nas situações. Acho que tem uma apresentação aí, um cronograma, Adeilson, vai só falar? Não, vamos só falar, Luiz. Primeiro, eu queria agradecer aí a oportunidade de falar aqui para vocês um pouquinho do projeto que foi a implementação, né, Gustavo? Já temos a implementação, a gente tem um roadmap aqui para poder entrar em serviço, mas trata-se de um desafio muito grande, né? Quando falamos do Steve Shaking, nós estamos falando da maior alteração que estamos fazendo nas redes de telecomunicações do Brasil desde a implementação da portabilidade lá em 2008, né? Então, essa complexidade passa pela contratação de uma entidade centralizada para poder administrar todo o sistema, e aí o estabelecimento de todas as relações jurídicas entre essa entidade e o fornecedor da solução tecnológica, a relação jurídica entre essa entidade e as prestadoras de serviço de telecomunicações. Além disso, a gente tem que fazer todo o desenvolvimento de redes e sistemas das prestadoras no que diz respeito à operação do serviço. É bastante complexo porque, de fato, não é apenas a implementação dessa solução na rede, mas é adaptar a própria rede a ter um desempenho favorável ao funcionamento do serviço de telecomunicações. A gente tem que estabelecer um serviço que seja factível para todas as operadoras. O presidente Baigorre, ontem aqui, falou que a lei geral já estabelecia os pilares da competição, e, nesse sentido, a gente precisa de prover um serviço que seja possível de ser prestado por todo o conjunto de prestadoras. E, nesse sentido, aqui, principalmente as prestadoras competitivas, aqui, as associadas à Telcomp, as não associadas à Telcomp,
além de termos esses elementos relacionados à interconexão, foi muito falado aqui o desafio dos terminais, né? Os terminais precisam estar adaptados a receber essas informações, tratar essas informações e apresentar para o consumidor de uma forma inteligível. E aí, nesse sentido, a gente tem trabalhado muito fortemente. Nós já temos um dos fornecedores de terminais, talvez o principal do mercado nacional, já em implementação dessas alterações, com o roadmap que começou há 2 semanas atrás e que se estende agora até dezembro próximo. E nesse prazo, todos os terminais que têm atualização, que têm suporte operacional, serão atualizados. Além disso, todos os demais fabricantes também já têm um roadmap, né? O segundo maior fornecedor também já superou todas as questões estratégicas, já temos também uma previsão próxima para a atualização desses terminais. E com isso, Gustavo, eu penso que a gente tem sim a possibilidade de apresentar para a sociedade de uma forma prática, né, uma demonstração a respeito desse novo serviço que aqui estamos trabalhando. Agora, Luiz, eu queria aproveitar a oportunidade porque você viu o tamanho do desafio, né? Os números que foram apresentados aqui já dão conta que nós temos 33 prestadoras já contratantes do serviço, né? Essas 33 prestadoras contrataram e já têm compromisso, né, com a autenticação de 2 bilhões e 200 milhões de chamadas mês, né? Ou seja, realizando esse tráfego ou não realizando esse tráfego, elas já vão despender os recursos, vão pagar por esse tráfego, mas isso representa 10% do nosso tráfego, né? Então, ela tem uma representatividade muito alta, mas a gente ainda tem que avançar um pouco. E aqui fica o convite, então, para as prestadoras associadas da Telcomp que ainda não se juntaram conosco nesse projeto, para que se juntem, né? Nós temos o contato da Anatel, nós temos o contato da Autoridade de Identificação e Autenticação. No caso da Anatel, o contato é sco@anatel.gov.br. No caso da Autoridade de Identificação e Autenticação, é aia@abrtelecom.com.br. A gente também tem os contatos pessoais à disposição de vocês. E fica então o convite para todos, para que possam, de alguma forma, se juntar a nós nesse projeto. Tá? Muito obrigado. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.